orei mais? Por que eu me consagrei mais? Por que eu me santifiquei mais? Nesse dia muitos descobrirão que perderam o tempo. Então, esse será um dia também de sofrimento e de angústia, mas principalmente, esse será um dia de alegria. Será um dia de alegria, onde a Bíblia diz que o Senhor vem para buscar os seus e nos levar à sua igreja para estar eternamente com Ele. Aleluia. Então esse dia está perto. Você consegue sentir isso? Quem consegue perceber isso? Não, está perto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então esse dia está próximo. E o próprio Escritor Sagrado, no livro da Revelação, no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, quando ele está dando as últimas advertências aos crentes ali, as últimas revelações, né? Ele vai e adverte quando ele, o Senhor Jesus, para dizer: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quando ele diz também: presto venho, eis que venho sem demora. Ele diz, aquele que pratica essas coisas diz: certamente cedo venho. Então aqui ele também adverte a igreja da proximidade da sua vida, e ele adverte a igreja no versículo 11 do capítulo de número 22 a respeito da sua vida. Ele diz assim: quem é injusto, faça justiça ainda; quem está sujo, suje-se ainda; quem é justo, faça justiça ainda; quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia. Isto é a proximidade da vida de Jesus. Nós precisamos nos preparar para este momento. João, na sua linguagem aqui, ele chama de últimos dias, os momentos que antecedem a vida do Senhor para buscar a sua igreja, os momentos que antecedem o final de todas as coisas. Ele chama de últimos dias, ele chama de última hora, ele tem esse linguajar para nos trazer entendimento. Olha o que a Bíblia diz a respeito desses últimos dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, se esfriará. Olha só, nestes últimos dias, nesses últimos momentos, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Eu louvo a Deus, porque eu tenho de muitos e não de todos. Louvado seja o Senhor. Eu quero estar com aqueles que vão continuar com amor aquecido. Louvado seja Deus, com o coração ainda ardendo. Louvado seja o nome do Senhor. Esses últimos dias, esses últimos momentos, também a Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, olha só, que nos últimos tempos, últimas horas, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. São coisas da última hora, são coisas do último momento. A apostasia da fé. O que é isso? Abandono do que crê, abandono da doutrina, abandono da palavra. Não querem ouvir a palavra, não querem ouvir a pregação, não querem ser doutrinados e ensinados. E é o que mais tem hoje em dia. É o que mais tem. Pessoas que não querem ser doutrinadas, igrejas que não têm mais nem culto de doutrina, não tem mais culto de doutrina. Por que mensagem não é? Não. Por quê? Porque está chegando o fim. Aleluia, Jesus. E a apostasia vai reinar. O abandono não está falando, olha bem, essa palavra apostasia, ela só pode ser aplicada aos que creem. Quem não crê não pode apostatar. Só pode apostatar quem creu. Quem não creu não é crente. Este texto é para nós, é para a igreja. Então a apostasia é abandono
apostasia nos últimos tempos. Mas como o tempo está avançado, vamos continuar. O que é que a Bíblia diz sobre os últimos tempos? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto. Olha só, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões, traduções da Bíblia, dizem assim: tempos difíceis. É o que nós estamos vivendo. Se você continuar lendo o texto de Timóteo, 2 capítulo 3, você vai ver que ele começa a elencar várias coisas. Os homens serão avarentos, presunçosos, blasfemos, amantes de si mesmo. São coisas que nós estamos vendo aí todo dia, se multiplicando. O que é isso, pastor? Tempos trabalhosos. São os dias que nós estamos vivendo. Quais são esses tempos? Os últimos dias. Os dias que antecedem a vida do Senhor Jesus. Mas continuemos. Vejamos o que a Bíblia diz ainda para nós. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras dos seus ouvidos, amontoarão para si mesmos, conforme as suas próprias consciências, e desviarão seus ouvidos da verdade, e voltar-se-ão às fábulas. Isso é quando, nos últimos dias, não suportarão a sã doutrina. Não gosto dessa mensagem. Não querem ouvir doutrina. Não querem ouvir a Escritura Sagrada. É verdade. A verdade bíblica que precisa ser pregada. Porque um dia será cobrado. Hoje Deus falou. E um pastor falando, fazendo um comentário, já tinha dito sobre isso. E ele dizendo: olha, a Bíblia diz assim como a chuva cai do céu, Aleluia, e ela não volta sem cumprir a sua missão, assim a palavra do Senhor, ela falada por Deus, ela não voltará para ele vazia. A palavra de Deus vai fazer duas coisas na vida do mundo. Duas coisas ela veio fazer: salvar o pecador e condenar o ímpio. Pastor, a palavra vem para isso. Salvar o pecador arrependido e converte-se, e se converter. Ele vem salvar, mas vem condenar o ímpio, ou aquele que desprezar a palavra do Senhor. Então, Paulo diz para Timóteo: virá esse tempo que não vão querer ouvir a palavra de Deus. Não vão querer ouvir a palavra do Senhor. E a gente até percebe no meio da igreja. Não estou falando da igreja, da igreja do modo geral. Geral, infelizmente. Culto de doutrina. Por que, gente? Estudo bíblico. Olha isso aqui, daqui a pouco só a Bíblia. Por quê? Porque isso aí é estudo da palavra. Agora isso vai ter um cantor de fala. Isso vai ter um testemunho de alguém cantando, ou falando um testemunho que ele foi isso, aquilo. Ixi, irmão. Porque muita gente não quer ouvir a doutrina de Deus. Por quê? Porque isso é um sinal dos últimos dias. No seio da igreja. Sinais que eu estou falando aqui é no seio da igreja. Não é lá fora, não. Mas continua. Vão abandonar a palavra e vão dar ouvidos, cercar-se de mestres, conforme as suas consciências, conforme os seus desejos desenfreados. É ou é assim? Em lugar para escolher a igreja que ele quer se congregar. Não, não vou ficar nessa igreja aqui, não. Não vou ficar nessa daqui. Não, eu vou ficar caçando mestres, conforme as suas consciências.
E para encerrar, o próprio texto que eu li, onde ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como ouvi escrever o anticristo, também agora muito já se tem feito o anticristo. Por isso já conhecemos que é a última hora. O que ele estava dizendo? O anticristo vem. Todo mundo sabe que o anticristo é um personagem que vai surgir no meio político, social. Se é alguém muito influente que vai governar o mundo, então é um personagem. Mas João melhor, o anticristo vem, o personagem. Mas ele diz: mas muitos já se têm feito o anticristo. Sabe o que é isso? Antes significa aquele que combate, aquele que é contra. E o que mais tem em nossos dias são anticristos. Pessoas se levantando contra Cristo. Pessoas se levantando contra a palavra de Deus. E apareceu pessoas dizendo: olha, a Bíblia tem que ser corrigida, porque ela é antiquada. O que é isso? Pessoas se levantando contra Cristo. Muito se tem feito anticristo. Tenhamos cuidado para não sermos apanhados pelejando contra a palavra de Deus, para que não sejamos considerados como esses, que nós possamos estar cada dia mais buscando a Cristo, servir a Cristo, obedecer a sua palavra. Por quê? Porque já é a última hora. E como eu comecei a mensagem dizendo, eu quero encerrar dizendo: para muitos será dia de alegria, será dia de gozo, será dia de felicidade, mas para muitos será dia de tristeza, de angústia, dia de dor. Para muitos, e quem diz isso é a própria palavra do Senhor. Que nós possamos nos esforçar, para estarmos no meio daqueles que estarão num dia de alegria, dizendo como lá em Apocalipse: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos coloquemos em pé em nome de Jesus.